É aí, Gui. Salve, pastorzão, tudo beleza? Beleza? Salve, Gui. Seja bem-vindo aí da outra América aí, cara. Que coisa boa esse nosso link aí. Olha o que a tecnologia nos permite. A gente tá falando com a galera tá chegando aí de bolo aí, já muita gente. Amém, E, cara, que legal. e a gratidão ter você com a gente, foi muito legal. Eu falei do nosso amigo em comum, Pastor Kerlin, e aí você topou de cara assim que nós falamos, se você participar. E muito obrigado mesmo. Essa Live Week 2.0 é a nossa segunda semana e a gente, nesse tempo de quarentena, todo mundo meio que paradão, só assistindo Netflix o dia inteiro, comendo, ficando gordo, né? Então, alguns drive-ins, algumas igrejas com culto. Bom, seja bem-vindo e uma saudação à galera aí, que a gente começar a bater papo e aí a conversa não tem fim. Todo o tempo vai ser pouco. Quando a gente olhar para o relógio, já foi. Dá uma saudação à nossa galera, Juba PC, a Juventude Batista do Planalto Central, Gui Soares. Galera, cara, estou muito feliz por essa oportunidade, pastorzão, obrigado. Desde já eu já me comprometo, eu comecei a segui-los na rede social e quero me comprometer a orar pelo ministério de vocês, para que Deus ele derrame da graça dele, sobrenatural aí onde vocês estão em Brasília, e que vocês possam ser uma referência não só para Brasília, mas para todo mundo, para toda essa juventude que está aí conectada com vocês. Quero agradecer mesmo em nome da minha família, em nome da minha igreja, PIB Flórida, que já tem 22 anos aqui, graças a Deus. Cheguei aqui um menino, né, bem jovem, e muito engraçado, porque o pastor Kerley, né, que foi a ponte dessa conexão, foi meu pastor de juventude. O pastor Kerley teve a oportunidade de participar do meu casamento, fez a cerimônia das alianças, e é um parceirão nosso aqui. Eu sou muito grato também pela vida dele, né, pelo tempo que ele teve aqui com a gente, tanto que eu aprendi com ele, enfim, tanto que ele abençoou a nossa vida. Então, eu estou muito grato por estar participando dessa semana de Life 2.0 aí com vocês. E já desde que o senhor começou a conectar comigo e falar, meu coração já encheu de expectativa. Eu falei assim, cara, vai ser um prazer estar com essa galera. Então, vamos embora, bora conversar, bora Vambora, trocar uma é isso ideia. aí. Só para quem não conhece, o Pastor Kerlin, nascido no Evangelho e criado na PIB de João Pessoa, morou um tempo nos Estados Unidos, depois voltou de novo para a PIB de João Pessoa e hoje ele é o pastor da Igreja Batista da Orla, ali no Bessa, em João Pessoa, né? Cidade maravilhosa. Um abraço para o nosso querido Kerlin e todo o ministério da Igreja Batista da Orla. Bom, Gui Soares, coisa boa, bom demais. Fala um pouco aí, você está há quanto tempo? Você falou que em PIB Flórida você 22 anos, era um menino. E quanto tempo você está à frente do Ministério de Juventude, já aí no PIB Flórida? Pastor, antes da gente passar para esse momento, eu posso orar para a gente começar Por rapidinho? favor, por Vamos favor. lá, então. Deus, Amém. muito obrigado por esse momento que a gente tem de estar conectado contigo e com essa galera linda. Deus, Amém. tudo que vamos fazer aqui nessa tarde não tem a ver com a gente, Deus, tem a ver com o Senhor, tem a ver com o teu nome, por isso nós desde já te pedimos que essa palavra, que esse live ele possa tocar aonde homem nenhum tem condição de tocar, que ele possa, que o teu Santo Espírito possa levar essa live e que essa live possa tocar nos corações e que, acima de tudo, Senhor, o teu nome possa ser glorificado nessa tarde. Nós te adoramos e entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Jesus. Muito Amém, bom. pastorzão. Então, cara, eu tô aqui, eu tô na América, eu cheguei na América com 17 anos de idade. Hoje esse ano eu faço 40, né? Com cara de menino, coração de garoto, mas esse ano eu faço 40 anos. E eu tive a oportunidade de chegar aqui um pouco mais novo, né? Com 17 anos, como eu falei. Estou na PIB Flórida desde que cheguei na América. Nunca saí da PIB Flórida. É a minha igreja do coração, é a minha igreja que eu tenho servido esse tempo todo. É a igreja que eu tenho crescido, amadurecido, tendo a oportunidade de exercer o meu chamado. Eu estou à frente dos jovens. Na realidade, essa é a minha segunda passagem pelos jovens. De 2011 a 2016, eu tive a oportunidade de liderar os jovens da nossa igreja. Logo depois de um tempo um pouco difícil que nós passamos,
como juventude. E eu tive a oportunidade de liderar a galera. Deus foi, assim, top, né? Deus é muito top. Ele fez algo muito extraordinário nesses quase 6 anos aí à frente da juventude. Depois eu tive a oportunidade da gente fazer uma transição para o Ministério de Jovens, para um outro líder que veio ficar aqui com a gente por um tempo, um outro pastor. E naquele tempo, eu me juntei ao staff da igreja, né? Em 2015 eu me juntei ao staff da igreja para poder servir também na área da criatividade. Então, de 2015 até hoje, quase, né? Hoje eu também voltei para a juventude, mas eu servi na área da criatividade, liderando toda a parte de celebração, toda a parte do que se referia a design gráfico, a sonoplastia, iluminação. Sempre ligado à linguagem e à comunicação da igreja, essas coisas. Isso. As séries diretas do pastor, pensando com o grupo de criatividade o que poderia fazer diferente, cenários, enfim, várias coisas. Fotografia, vídeo. Isso é uma área hoje da igreja, toda igreja necessita muito refletir sobre essa questão de comunicação de linguagem, né? Uhum. Tecnologia, a pessoa está conectada, não pode mais ficar simplesmente repetindo a mesma coisa, né? Então eu acho que tem que estar sempre linkado. Como é que está a cabeça de quem está ouvindo a mensagem, né? Principalmente hoje, né, pastor? Assim, a gente vive num momento muito onde a tecnologia, mais do que nunca, ela é essencial, né? Eu acho que esse momento de pandemia, ele literalmente provou para todo mundo algumas coisas. Eu sei que muita gente ficou resistente, né, com algumas coisas em questão à tecnologia. Eu tive amigos, conheço pastores que sofreram muito com esse momento, porque como não estavam acostumados à tecnologia, celebrações online, lives, a gente tem, na realidade, parceiros mesmo assim que ficaram rendidos nesse momento. É verdade. Começaram a ter que se readaptar a tratar com rede social, com canal de YouTube. Vai aprender rapidinho, que só tem esse caminho. É isso aí. Né? E não tem volta, né? Na realidade, é um novo normal. A gente vai precisar de se reinventar, de aprender a se reinventar nesse momento da pandemia e pós-pandemia. Verdade, né? verdade. Por exemplo, uma coisa que nós tivemos que pra gente foi uma surpresa como igreja, foi o fato de contribuições online. Hoje, a gente tinha ainda não uma dificuldade, mas muita gente preferia fazer isso manualmente, né? Através de um envelope de dízimo, de um cheque. Sim. E hoje, com essa facilidade, cara, do online, da sua conta do banco, tá linkada, você com 2 cliques poder fazer a transferência do seu dinheiro. Cara, isso mudou. Então, assim, a gente teve acredite se quiser, mas um aumento assim de dízimos e ofertas considerável por conta desse negócio de tecnologia. Eu creio bem nisso. Assim, nós tínhamos a tecnologia até como... Não era mais uma opção, mas muita gente ainda estava tendo ela como uma opção, ou como se ela está aí, não, mas vamos assim mesmo. Só que agora foi como um parto fórceps, como chama, né? A criança nasceu. E agora eu ouvi, dentre tantas coisas que temos ouvido nesse tempo, procurando se linkar e se informar, que é indispensável, você falou fundamental, exatamente, como sem a digitalização da mensagem, qualquer ministério nesse mundo de hoje, não é que ele vai ser, eu até estava analisando isso meio que filosoficamente, eu gosto desse papo, porque alguém pode, vamos imaginar assim, um líder pode dizer, eu não quero nada com rede social, eu vou ficar na minha congregação, eu vou ler a Bíblia com o meu povo e vou ficar ali com o meu povo. Eu creio que há um tom de relevância, obviamente, desse pastor com os seus. Mas quando nós entendemos que Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, vai estar faltando alguma coisa nessa mensagem. Porque o mundo, a partir de hoje, pede essa linguagem. Que o alcance, o range, precisa ser digitalizado.
E eu vim dessa semana uma mensagem que diz assim, nenhum pastor, aspas, nenhum pastor pode prescindir mais da digitalização da sua mensagem. Não pode, não dá para você esquecer e dizer, não, eu queria ser como antigamente. Ou você ouvir alguém dizer assim, quando tudo isso passar, tudo vai voltar ao normal. Nunca mais voltará ao normal. Nunca mais. As etapas da vida são como portais, né? E uma coisa tão interessante que nesse tempo eu também pensei, é que nós temos já todos os diagnósticos sociológicos de uma guerra. Nós estamos trancados em casa, aspas, claro, que Brasília, graças a Deus, está muito tranquilo, mas algumas situações da privação dos direitos fundamentais, do ir e vir, né? Ainda ontem eu vi o absurdo de um surfista correndo com uma prancha e um policial atirando nele porque ele estava na praia. Esse vídeo está correndo aí hoje. Quer dizer, o policial atirando no cara que estava com a prancha, porque ele estava na praia. Atirou mesmo, 2 vezes não pegou. E o surfista correndo com a prancha. Isso é um absurdo. Então, muitos mortos, a economia sendo fortemente impactada do mundo inteiro, um colapso mundial, pelo menos uma sacudidela mundial. Então, o mundo nunca mais será o mesmo. Nós estamos passando por um novo portal. O desafio de qualquer líder agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, vai cair de paraquedas num lugar que nunca pisou. E agora? Olhar para um lado e para o outro, igual o cara cai de um avião numa ilha deserta e começa a olhar, procurar sobrevivência. Meio que a gente vai descer, daqui a pouco, esse pós-pandemia, nós estamos na transição, ou seja, o bebê está nascendo, o parto está acontecendo, mas nós estamos partindo. Eu lembro que alguns anos atrás, 2001, tivemos o September 11, o 11 de setembro, né? E o mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Verdade. E eu acho que nem se compara com isso que o mundo inteiro está vendo hoje. Então, são passos e etapas, são portais que o mundo vai passando, e nesse, no caso, toda a humanidade está passando. Fala aí. Eu acredito que os líderes que estão tendo dificuldade com esse momento, eu creio muito assim, nada acontece por acaso, e eu acredito que essa pandemia, ela aconteceu, Deus permitiu que ela acontecesse, para que nós pudéssemos aprender coisas novas. E, na realidade, todos nós, nesse momento, está tendo a oportunidade de aprender coisa nova. E o líder que hoje, cara, está tendo dificuldade dificuldade com essa área digital, cara, se a gente parar para pensar, hoje, no mundo que a gente vive hoje, é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Por quê? Hoje, se você não sabe lidar com essa área digital, por mais que você seja uma pessoa leiga, se você colocar no seu Google e colocar lá como fazer uma live, como transmitir um culto, como fazer, eu acredito que que você tem instruções muito fáceis e básicas. E as próprias ferramentas que a gente tem hoje, como o Insta, que há alguns anos atrás, quem vem, como eu, vem nessa evolução da tecnologia, que você precisava de um computador, de uma fibra ótica, de uma câmera boa, de uma coisa que fosse fazer a tradução da sua câmera para o computador. Cara, imagina! Era uma outra... Você sabe que eu pensei isso aqui agora, né? Eu pensei isso aqui agora. Quando eu disse, vou para a live agora, vou entrar na live. O que é que eu preciso? Cara, eu peguei o meu celular e esse fone, que é opcional. Só isso. Eu disse, cara, eu vou falar com uma pessoa que está na outra América, vamos falar para, sei lá, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas, só com um aparelho celular que tem 18 centímetros de altura, e coisa impressionante. E isso mudou muito. Então, hoje, a pessoa que não quer fazer isso, ela fica, no caso, vamos supor aí, eu não quero fazer, eu quero ficar com a minha comunidade, cara, é triste dizer isso, mas ela vai ficar para trás. Porque não tem mais volta. Não tem. A gente está chegando num momento onde, cara, aqui na América, hoje, cara, a gente está fazendo compra pelo celular e as pessoas entregando em casa. A gente está, sabe, fazendo... Ou você faz compra e você chega lá no supermercado, a sua compra está separada, você só vai lá e retira ela. Então, assim, hoje, nesse mundo doido que a gente vive, nessa correria, cara, tempo é algo muito precioso. E se eu posso fazer o meu supermercado, por exemplo,
em 20 minutos, 10 minutos pelo aplicativo do supermercado. E, cara, amanhã ele vai estar na porta da minha casa. Eu prefiro fazer isso do que sair do mercado, sair de casa 6 horas da tarde, ou 5 horas da tarde, ou 8 horas da noite, que as coisas estão super cheias, e gastar 45 minutos, 1 hora e meia no supermercado, sabe, procurando, tendo que, hoje, sendo exposto a um vírus que a gente não sabe se a gente vai pegá-lo, entendeu? Se a gente vai segurar alguma coisa, vai colocar a mão em alguma coisa que vai ser contaminado. Então, hoje, o mundo mudou. A gente precisa... Eu creio que a mensagem de Cristo, ela não muda. Mas a forma como nós vamos... Esse é o ponto. Como nós vamos propagá-la e apresentá-la, eu acredito que a gente precisa repensar em algumas coisas, sabe? Eu creio nisso. E interessante que todas essas coisas estavam ao nosso dispor como uma opção. Parece que as coisas do mundo sempre assim. Nos dão a opção de testar, de brincar com aquilo ali, mas de repente agora foi. Vamos supor, essas coisas, da compra pela internet. Então você tem aqueles aplicativos, aquelas empresas que vai, você seleciona lá e ele manda a feira, manda as tuas compras na porta da tua casa. Agora parece que algo vai acontecer. Nós precisamos esperar e contar com isso. Que algo muito forte e conciso vai acontecer, de que então a gente deve levar isso para a igreja, para a mensagem. Você falou aí da oferta. Você falou, então, tudo aquilo parece que era conhecido opcional, agora meio que vai ser, se não for isso, a opção, como se fosse assim, a opção de não fazer isso vai ser quase nula, não é? Eu tenho um vídeo que fala, está no meu Facebook, inclusive, que fala sobre as coisas da antiga Kodak, que tinha milhares de funcionários, e em 2 anos ela acabou-se, virou tudo digital, e eu coloquei uma legenda nesse vídeo, e eu acho muito propício para isso que está acontecendo agora. Diz assim, se você resistir, você não irá resistir. Né? Quem resistir a essas mudanças, não irá resistir. É impossível você não enfrentar isso, porque você falou uma coisa que para mim, às vezes... hoje eu estava almoçando aqui em casa e a gente conversando sobre algumas coisas que aconteceram 20 anos atrás. E as pessoas acharam absurdos, reputavam por isso não é coisa de crente, isso não é coisa do povo de Deus, o povo de Deus tem que se afastar disso. Às vezes a gente vê na política, acha que o crente não tem que se meter com isso e tal e tal. Parece que a gente vive e as coisas vão a pouco se convertendo, né? As coisas vão se chegando e a igreja vai se dando conta que deixou aquilo abandonado muito tempo. E vai ter que dar conta daquilo. E por vezes tem uma conta alta para se pagar. É como se fosse um vazamento de água que tem na sua casa. E você não dá conta dele. Quando chega com 2, 3 meses, você vê a sua conta explodir. Então, acho que essas coisas da tecnologia... Você falou uma coisa que para mim é chave. A mensagem não muda. E eu costumo dizer dessa maneira. A mensagem não muda, mas a linguagem muda. A linguagem muda, né? Eu tenho certeza. Eu já tenho mais de 30 anos, né? Então, eu falo algumas coisas aqui em casa e meu filho, vez por outra, dizendo, pai, isso é conversa de tiozão, não fala mais isso, né? Eles não sabem algumas palavras que eu uso. E olha que eu não vivo tão numa bolha tão ultrapassada assim. Mas a galera, meu filho Abraão tem 11 anos, e ele fica... dizendo palavras, pai, que palavra é essa? E significa o quê? Então, quer dizer, nós vivemos numa mesma casa, pai e filho, mas tem palavras que ele não usa mais. Então, eu estou vendo que está vindo uma geração, sobretudo, a gente fala aqui da Juba PC, da juventude, que é a galera que está pensando, é a galera que daqui a pouco, alguns anos, é a galera com a qual você lidar. De fato, eu estou, como executivo do campo, trabalhando a Juba PC, mas a Juba PC terá jovens à frente, e eu estou fazendo isso porque... Por um tempo, essa demanda ficou em aberto, mas é a juventude que vai dar conta disso. E essa galera está vindo aí, essa galera precisa falar, precisa se expressar, mas uma coisa, ela é contínua. Bill Hybels já fala, quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado. Verdade. Então, a gente tem que olhar muito para frente. E as nossas mudanças, elas por um tempo se apresentam como opções. Depois a gente vai ver que ela não tem mais opção. Mas o que importa para nós é que nós não podemos nunca negociar a mensagem. Mas a linguagem já está mudando. É verdade, não, o senhor falou tudo. Esse lance, eu costumo dizer, cara, eu uma vez li um
um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele, de pastor para pastor, se eu não me engano, ele falou, e o Hernandes ele fala uma coisa muito interessante. Várias vezes, repetidamente no livro dele, nesse livro dele, ele fala que o líder que cessa de aprender, ele cessa de ensinar. E eu creio que isso ele se enquadra também a esse momento. Porque um líder, ele para que ele seja relevante, para que ele continue tendo uma comunicação eficaz com o tempo, com tudo que está acontecendo, ele precisa se reciclar. E Deus, ele tá nos dando a oportunidade de nos reciclarmos nesse momento. E é engraçado porque ele nos deu a oportunidade da gente se reciclar, e junto com isso ele nos deu a oportunidade do tempo, de ter tempo para se reciclar. É verdade. Entende? Isso é muito engraçado, isso é muito interessante, porque imagina se a gente tivesse, vamos supor, não aconteceu pandemia. E aí acontece, as coisas estavam do mesmo jeito, aquela loucura que cada um vive no dia a dia, ministério, família, todas as coisas, e de repente o mundo muda. Pum! E você tivesse que se adequar a essa digitalização, a essa plataforma digital no meio de uma correria inteira. Sim. Cara, seria muito mais difícil, entendeu? É interessante. Então, essa quarentena, ela se viu, parece necessária para o nascimento de uma coisa, né? Isso, então... Um isolamento, todo mundo está pensando mais, descansando. Eu me lembro da primeira live que eu fiz com o nosso presidente aqui, a gente meio estava sem entender nada, aí todo mundo em casa, e aqui ele começou a digerir e procurando a palavra, e eu lembro que nós falamos sobre isso, Deus mandou parar, eu até citei o aquietai-vos, né? Aquietai-vos, do Salmo 46, 10. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Como que Deus disse, parou. Né? Parou que... também citei o Salmo 125, que, na verdade, na canção que a gente canta, Os Confios do Senhor, não sei quem ainda lembra dessa canção, né? Foi uma das primeiras músicas de teclado, aprender a tocar no teclado. Olha aí, né? Então, fazia menção, não de fato ao Salmo 125, mas tinha alguns adendos. Um deles, naquela canção, era cale-se diante dele toda a terra. Então, parece que Deus disse, olha, vamos parar, como um pai que chega na mesa e tem alguns filhos falando, e ele só parou, ou o professor entra na sala de aula de silêncio, que agora o professor vai falar. Então, esse tempo de aprendizado, essa gestação, para passar por esse portal, parece que essa quarentena é propícia. Eu hoje estava pensando nisso, o tempo que cada um tem tido em família, o tempo que cada um tem tido para refletir, para orar, para meditar, para descansar, para olhar para a natureza. O mundo, de fato, está muito louco, mas a gente estava numa pressa que a gente só percebe porque parou agora. Diz, como é que eu estou sobrevivendo? Faz 2 meses que a gente está nessa pegada slow motion, né? É verdade. Como é que a gente está sobrevivendo? Mas parece que é isso mesmo que você está falando, essa necessidade de a gente digerir um novo tempo. E eu não tenho dúvida, as coisas não voltarão a ser como eram. Não, com certeza, com certeza. E assim, a gente está... o mais louco é que durante muito tempo, nós clamamos por tempo. Você encontrava com todo mundo e você falava, e aí, cara... Tô sem tempo, tô na correria. Correria, cara, tô trabalhando, tô fazendo isso, né, não sei o quê. Aí tem sempre uma pessoa que é mais parceiro, mais chegada, e fala, cara, você engordou, cara. Cara, não tô tendo tempo de ir na academia, parei de jogar bola. Tô fazendo e agora tá todo mundo engordando porque não tá indo pra lugar nenhum, né? Isso, desse jeito. E aí, cara, de repente, esse tempo, ele foi dado a gente e a gente se viu em um momento que ninguém sabe o que fazer com esse tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse tempo, muitos não sabem administrar esse tempo da melhor forma possível. Remir o tempo por quantos dias são maus, né? A gente precisa remir, a gente precisa aproveitar esse tempo, né? Isso. Eu tenho falado, por exemplo, com a molecada aqui, e a molecada fala aqui, pô, essa semana eu já não aguento mais ver Netflix, já vi todas as séries possíveis, já não sei o quê. Eu falei, cara, mas e aí? Aí você tem que, com aquele cuidado, com carinho, né? Falar, cara, como é que tá a sua vida com Deus? O que você tem aprendido? Sabe o que Deus tem falado com você? E às vezes você criar até essa conversa intencional para que eles falem. Se eles não falam, na realidade, eles acabam se sentindo mal e vão procurar alguma coisa para ler para daqui a pouco falar, né? Porque jovem é assim.
Mas, cara, é muito interessante isso. A gente precisa mesmo. Vai ser, eu acredito que é um novo tempo e a gente vai ter que se adequar, se adaptar a esse novo tempo. Os que não se adaptarem, infelizmente, cara, vão ficar para trás. Porque hoje a gente vive por exemplo, um momento, daqui a 1 hora, eu não sei aí, mas, por exemplo, aqui existem uns horários de picos, né? O horário nobre de live. Você entra, por exemplo, às 8 da noite aqui nos Estados Unidos, cara, você vai ter, cara, talvez aí 30 líderes. Isso. Você sabe que foi por isso que nós colocamos 17 horas. Porque quando a gente olhou, estava o mundo inteiro nas lives. Dá 19 horas, 20 horas, 21 horas. A coisa tá louca, parece uma feira de lives, né? Eu disse, rapaz, se a gente descer, tá todo mundo na boa, então a gente tá aqui nas 17, né? Tentando fazer uma coisa diferente. E sabe o que é mais interessante, pastor? É que, olha só, a gente não só a gente vai precisar mudar nessa área digital, isso é uma das áreas, mas a gente vai precisar repensar, cara, nas nossas celebrações presenciais. Por quê? É muito interessante porque existem, nesse momento de live, a gente tem algumas coisas, principalmente para jovem. Se você é um cara, o jovem ele conecta com você pelo primeiro fator, o visual. O que tem ali? O que tem? O cara ele tem uma linguagem, o cenário é legal, aquela coisa toda. Isso é para ele clicar no celular. Clicou no celular, você tem um visual legal. E aí depois, o que vai acontecer? Você precisa ter conteúdo para manter aquele jovem ali. Para segurar. Linguagem e conteúdo. Para que você consiga ter essa conexão com ele. E agora a gente está vivendo um momento na igreja digital que é assim. Você chega domingo de noite, às 8 da noite, 7 da noite, ou domingo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não sei que hora é a celebração, mas aqui na América as maiores as celebrações de horas da manhã são às 11 da manhã. Isso. Então vamos supor, 11 horas da manhã, você tem, cara, sei lá quantas igrejas fazendo a sua celebração. E aí o que acontece? Aí você conecta na celebração da sua igreja. Aí você chega lá, aquele cara chato, né? Aquele cara que não fala direito. Aí o louvor, a galera desafinada, os instrumentos meia boca. Aí você, cara, beleza. O que você faz? Cara, deixa eu ver o que a igreja Y tá fazendo. Aí você vai, você sai da sua igreja e vai para outra igreja. Né? Aí você fica ali. Então, só que quem tá, no caso, proporcionando essa live, ele não viu que o Guilherme saiu. Entendeu? Só que o que acontece? No presencial, a gente não pode fazer isso. A gente não pode. Sim. Você chega no local e você senta. Às vezes a linguagem não é muito legal, às vezes o louvor não está tão bacana assim, mas você fica ali. Então hoje eu tenho escutado de algumas pessoas assim, cara, eu vou repensar até o lugar onde que eu vou congregar. Porque a pessoa está vendo tanta coisa bacana, tanta coisa legal, que, cara, que ela vai... As pessoas, até na hora do presencial, vão precisar de repensar essa linguagem para alcançar essa galera, esse povo. Eu acho que nós vamos ter muitas surpresas. Eu tenho conectado com vários líderes a propósito para ouvir o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. E eles têm várias preocupações, obviamente, são líderes de bom número de pessoas. E eles têm dito, olha... mais ou menos nesse ponto que você está tocando. Se for pelo sermão somente, os irmãos não voltam para a igreja. Porque eu tenho um menu aqui de quantos eu quiser. E isso ficou, caiu no colo de todo mundo com ele. Porque todo mundo teve que ouvir uma live, teve que ouvir uma pregação, nem que seja um culto à sua própria igreja. Mas isso é porque tem que fazer uma análise meio que sociológica da sua igreja. E aí a gente vai ter que responder aquela pergunta por tantas vezes feita. Se a minha igreja fechar, será que vão sentir falta? Não é? Se faz muito essa pergunta. Por quê? As pessoas sentem falta daquele momento, todo mundo junto, abraçando. Eu sinto falta da minha igreja. O momento de sentar na frente, ficar louvando a Deus, levantando as mãos, com os meus irmãos, ouvir aquela voz da congregação cantando. Aquilo arrepia, aquilo é muito bonito, aquilo faz parte. Ver os meus irmãos, abraçar meus irmãos cada domingo, dizer, vai almoçar aonde? E a gente sai um para almoçar na casa do outro, aquela festa, a gente está se vendo, a gente congrega, a gente toca, o pastor abraça a gente.
se não forem essas coisas, e também o crente ter o seu próprio lugar de dizer, essa é a minha casa onde eu desenvolvo o meu ministério. Eu vou domingo não assistir o culto, né? Eu vou domingo eu linkar com a minha galera do meu ministério, eu vou ajustar isso, vou ter aquilo outro. Então, se não forem essas outras coisas, se for só um sermão que o cara, vai ser muito fácil. Hoje eu ouvi uma postagem do T.D. Jakes, do Bishop Jakes, lá de Dallas, e ele estava dizendo que uma pesquisa está lá no Insta dele, dizendo que 78% das pessoas não estão se sentindo confortáveis para voltar à igreja. 78%. Então, é um número muito alto. Tudo bem, isso pode ser por causa desse momento. Mas uma pesquisa sendo feita, não foi nem a igreja dele, ele só colocou essa pesquisa lá, que 78% das pessoas estão dizendo que não estão à vontade para voltar para a igreja. Ou seja, não estão querendo, nesse momento, voltar para a igreja. Tudo bem que tem todo esse problema, mas nós teremos essa onda, essa lombada para passar, né? Uma lombada aí física, eletrônica, virtual. Então, essa coisa dessa configuração, aquilo que a gente falou, quem resistir não vai resistir. Porque claro que existe o evangelicalismo, aquele sentimento de dizer, não, eu sou membro daquela igreja, eu vou lá, então tem, mas esse não é mais o todo. O todo sofrerá certamente muitas variações. E a gente precisa estar ligado e linkado nisso e preparado, porque é como eu disse, parece que o avião nos soltou de paraquedas em cima de uma ilha deserta, e a gente tem que estar olhando para um lado e para o outro, igual aqueles realities de sobrevivência, né? E agora, onde é que eu vou fazer minha cabana? Onde é que eu vou fazer o fogo? Onde é que eu vou... Pronto, eu acho que meio que isso. Nós temos que, os líderes sobretudo, diz que liderança é ver antes, ver mais e ver mais longe e ver melhor. Os líderes agora, nesse momento, eles têm que abrir os olhos, eles têm que olhar muito. E o líder, como que diz, não é o que vai dizer, eu vou resistir, vai voltar tudo normal. Não, primeiro, não, a gente sabe que não volta. E segundo, o líder que será mais profícuo, claro, eu creio o que diz Salmo 25:14. Deus conta segredo àqueles que lhe são íntimos. Então Deus está na história, nesse trilho, Ele é o Senhor da história. E aquele que estiver ouvindo a voz de Deus, né, vai saber o caminho. O Senhor confirma os passos do justo. Mas numa perspectiva não de transferência de responsabilidade, mas aquilo que cabe ao líder olhar, abrir os olhos, estar atento, prestar atenção. Eu creio que os líderes serão muito demandados nesse momento. Ô Gui, eu queria que você falasse um pouco sobre essa... É meio que tudo que a gente está falando agora, mas o que é que você acha do líder que ele... Quem vai ser o cara, entende? Quem vai ser o líder, que bem nessa onda que a gente está falando agora. Quem vai ser o líder que vai arrebentar na pós-pandemia? Pastor, eu creio que essa é uma pergunta difícil, né? Que vai arrebentar pós-pandemia. Eu acredito que, cara... Porque tem um líder que vai arrebentar e tem um líder que vai se arrebentar. Eu tenho falado uma coisa aqui para minha galera. Eu acho que quem vai sair na frente vão ser as pessoas que melhores se prepararam para esse tempo. Sim. Em todos os sentidos, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no meio da crise. E a realidade nós ainda, eu acredito que a gente ainda vai ter, muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. Muita água para aprender ainda. E a gente está só no começo, porque, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, as coisas pararam, estão mais devagar, mas você já começa a ver muita gente num momento de desespero, de muito cansaço emocional. Sim. Muita, sabe, pessoas... a gente sabe que o índice de violência doméstica aumentou demais aqui. Verdade. Pais que nunca tiveram relacionamento com o filho, porque hoje na América, aí eu vou falar na minha realidade, o cara trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, e eu conheço pessoas próximas que o filho, literalmente, ele vai para a escola, o adolescente, o jovem, ele vai para a escola, pega um ônibus e vai para a escola, e volta no final da tarde, ele só vai rever o pai na parte da noite. Então, hoje, tá todo mundo em casa, todo mundo o tempo todo misturado, marido com mulher, e aí as crises começam a acontecer. Então, o índice de violência doméstica aumentou muito aqui nessa pandemia. Mas eu creio, cara, que o líder que vai sair na frente vai ser aquele que se preparou melhor para esse tempo.
E quando eu falo que se preparou melhor, tem a ver, sim, com o espiritual, tem a ver, sim, com o emocional, porque eu acredito que essas duas coisas elas estão linkadas. Se o meu Sim, espiritual ele está bem, o meu emocional emocional. ele fica bem, a O homem minha. é um só. O homem tem tudo isso e ele é um só, né? Isso, então assim, eu acredito, liderar após pandemia, eu acredito que vai ser diferente, não vai ser a mesma, a gente não pode cair no erro de achar que, essa é a minha visão, de que o mundo vai continuar, beleza, daqui, igual como se fosse uma gripe, né? As A coisas vão gente, voltar ao normal. isso, você teve gripe, e aí você tomou remédio 3 dias, no quinto dia você está normal, tudo, vida que segue, vamos continuar igual estava antes. Não, eu acredito que não vai ser igual era antes. A gente vai ter que se readaptar a muita coisa, vai ter que aprender a muita coisa. O próprio ser humano, coisas que como nós lidávamos antes com pessoas, principalmente o emocional das pessoas, a gente vai precisar ter, a gente que é líder, cara, que Sim, pastoreia, precisa ter, vai precisar andar 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhas a mais, né? Vai ter que ter paciência, porque as pessoas estão saindo, não estão saindo, mas estão entrando nesse pós-pandemia, talvez mais quebradas do que quando sim. começaram. Pelo menos É, essa é a realidade daqui. temos escutado notícias de que virá uma segunda onda, infelizmente, que eu queria muito estar enganado, né? Eu não gosto nem desses presságios, assim, mas uma questão de maturidade, a gente também não pode fechar os olhos de que uma onda emocional está para vir pós a viral, né? Após essa viral e econômica, vem uma emocional muito forte. É o que está se falando, espero estar errado, queria estar errado. Eu acho que a gente deve, como você falou, os líderes, então, da palavra, que lida com o povo, e ele terá muitas milhas realmente a andar, muitos abraços a dar. Esse é o paradoxo nesse tempo, pós-pandemia. Teremos que abraçar, falar com as pessoas, olhar nos olhos, ouvir, né? E isso não deixa de ser uma prova, né? Uma provação. Essa semana a gente, assim, não sei quantos acompanham ou conhecem a nossa igreja, a gente tá o meu pastor, ele é um cara muito, o serviço dele grita dentro dele, sabe? A área de serviço. Saudações, pastor Silaele. E a gente consegue ser contagiado. Nesse momento de pandemia aqui na nossa igreja, nós tivemos a oportunidade de abençoar mais de 4.500 famílias com alimentação, a gente não está chamando de cesta básica, porque assim, ela é mais do que básica, semanalmente, distribuições 2 vezes por semana, terça e sábado. E essa semana ele compartilhava com a gente algo muito interessante. Quando tudo isso aconteceu, ele falou o seguinte, ele falou assim, Deus, como eu posso ser pastor no meio de uma pandemia? Me ensina a ser esse pastor. E, cara, ele caiu de cabeça mesmo assim, sem nenhum medo de se contaminar, sem nenhum medo de nada, sabe? Ele falou assim, o Senhor me chamou para o caos. O líder tem que ir à frente, é isso aí, o É, líder tem que partir à frente. eu sou pastor eu preciso estar na frente, preciso estar levando essa galera algo de esperança. E aí a gente entendeu que por muita gente sem trabalhar, a igreja recebendo muito telefonema, porque a gente tem uma parte de ação social muito forte, e a gente já começou a conectar os bancos de distribuição de comida. E, cara, as pessoas foram vendo que o negócio foi crescendo ao ponto, pastor, assim, de pessoa, a gente tem uma avenida principal aqui, por exemplo, a gente tem uma distribuição de comida terça-feira de 2 da tarde, vamos supor, às 4 da tarde. E a gente anuncia na rede social assim, hoje a gente tem 300 cestas básicas, 300 caixas de comida para entregar. E, cara, o pessoal, eles começam a chegar na igreja às 10 da manhã, com a igreja fechada, fazer fila. Então, assim, para uma pessoa hoje, cara, ela sair de casa, sendo que a distribuição vai ser às 2 da tarde, ela chegar na igreja às 10 da manhã, isso significa Aí na América, aqui na entendendo o América. contexto que ninguém perde 5 minutos na América. Aqui na América. Isso é a Sim, nossa realidade, cara. É porque realmente aquela pessoa, ela tá realmente necessitada, cara. sim. E assim, a gente teve essa oportunidade ao ponto, cara, aí Deus vai começando a fazer as coisas que só Deus pode fazer no meio disso aí, né? Interessante porque semana passada agora tinha a gente estava com uma fila e aí os policiais
no meio da rua, organizando tudo. E aí passou um cara com uma caminhonete e aquele cara parou assim, aí tinha uma pessoa da nossa equipe parada na rua e falou assim, o que está acontecendo aqui? Aí o cara falou assim, cara, a gente está distribuindo, aqui, isso aqui é uma linha e a igreja está fazendo uma distribuição de comida. Aí o cara, como assim distribuição de comida? Para quem está precisando, para a comunidade? Aí o cara falou, o menino falou assim, sim, para a comunidade. E aí o cara acelerou, foi embora. Daqui a pouco aquela mesma caminhonete voltou e parou ali, o cara indignado, falou assim, cara, me explica isso aí direito, me explica isso aí em relação a essa distribuição que vocês estão fazendo. Vocês estão abençoando o pessoal que mora aqui. Aí a gente falou, sim, essa comida é de graça, existe uma fila aqui que a gente está fazendo. O cara falou assim, então pera aí rapidinho. Cara, o cara foi naquela hora, fez um cheque de $5.000 e falou assim, ó, eu quero ajudar e abençoar vocês para que vocês comprem mais e continuem fazendo. E o cara falou assim, eu sou um... como chama isso no Brasil? É um realtor. Ele trabalha na área de imobiliária e ele tem muitas propriedades alugadas onde a igreja está localizada. E ele falou, já que vocês estão ajudando as pessoas que estão aqui, eu quero ajudar vocês para vocês continuem fazendo mais. Então, assim, coisas que Deus vai fazendo. É isso aí. O mar só se abre para quem tem coragem de colocar o pé nas águas, meu irmão. Incrível, incrível. E a gente tem percebido essa coisa, é algo bem inusitado, mas faz parte daqueles que vivem pela fé. Tenho escutado alguns pastores e eles têm dito, olha, o pessoal está vindo para a igreja ofertar mais. O pessoal está surpreendendo com dízimos, com oferta, o pessoal está com uma força, o pessoal que aí você vê a igreja que é comprometida, o povo de Deus que é comprometido, eles estão, então, atos como esses caras, o que é isso que vocês estão fazendo? Então, quando a pessoa, o cara é igreja, ele tem uma atitude diferente, e é surpreendente isso, né? Mas por quê? Porque vê uma mobilização, vê um líder que catalisa comportamento, né? Um líder que influencia, que arrasta pelo exemplo, como se diz, né? Pois é. Gui, eu talvez tenha pulado um pouco Deixa fluir, cara. Mas eu queria que a gente começou falando um pouco sobre você começou a falar igreja e pegamos um, mas eu falei a você, né? A tua chegada aí na América, depois você é filho da igreja, da PIB Flórida, né? Isso é bom demais. Você hoje é um dos líderes da igreja, mas você é filho da igreja, né? Nascido e criado aí. Mas um pouco da tua vida, que pudesse falar para essa galera que está também te ouvindo, testemunhos de fé, do que você mesmo passou, o que é ter uma vida na cabeça de um jovem na América. Tudo bem, sua transição não foi, você desde mais novo já estava aí, né? Mas conta-nos essas experiências aí, como é que é viver na América hoje, mas sobretudo como foi a tua caminhada até você chegar aí nessa live hoje. Então, pastor, a gente tem bate-papo aí para horas, né? É isso, vamos embora. Acho que a gente tem mais uns 10 ou 15 no máximo aqui. Isso, eu sei. Mas aí, professor, eu estou vendo aqui que são 4h47 agora, aqui nos Estados Unidos. A gente tem exatamente 13 minutos para a live cortar, né? Isso. Então, cara, eu tô na igreja, aqui na PIB Flórida, tem 22 anos. Como eu falei no começo, para quem chegou agora... eu tive a oportunidade de chegar aqui com 17 anos, passei por todas as fases de adolescência, de juventude, fui o jovem descompromissado, fui o jovem que era rebelde, fui o jovem que sentou no banco e só observava, fui o jovem que depois se comprometeu pela metade, passei por todas as fases. Todas essas etapas aí. Todas as etapas, até o ponto de Deus falar assim, cara, eu tenho algo para a tua vida. Na realidade, eu sempre escutei desde criança que eu tinha um chamado pastoral. Porque eu desde criança, os meus pais, a minha avó era evangélica, né? Na realidade, a avó do meu pai, a minha bisa, e aí quando eu nasci, ela pediu ao meu pai para fazer um culto num sábado de dedicação pela minha vida. E ela falou, cara, eu quero dedicar o Guilherme. Que legal. E cara, aí né, a vida vai mudando muito. Eu cresci numa família onde a parte da família da minha mãe, muitos eram católicos. A parte da família do meu pai, alguns eram evangélicos.
A minha criação, cara, eu nasci no interior do Rio, em Santo Aleixo, Magé. Depois eu fui aos 3 anos de idade, os meus pais foram para o Rio de Janeiro, morar em Copacabana. E aí, cara, nessa ida para Copacabana, eu fiquei em Copacabana até os 11 anos de idade. Aos 9 anos de idade, meu pai veio para a América. E aí eu tive a minha mãe começou a minha mãe cuidou da gente sozinha. Foi um período muito difícil, sabe? A gente passou necessidade, a gente passou coisas que talvez muitos jovens e adolescentes nem imaginam, assim. Eu me lembro que minha mãe, aos 19 anos, quando eu tinha antes dos 9 anos de idade, antes da gente voltar, quando a gente voltava para morar no interior, a minha mãe, ela perdeu o trabalho dela e naquele princípio a minha mãe, ela colocou naquela época, algumas mulheres de programa para morar dentro de cada nossa casa. E, cara, aquilo foi muito louco porque a gente viu muita coisa, a gente presenciou muita coisa. Mas, assim, cara, quando eu paro para pensar, cara, sobre o cuidado de Deus para a minha vida, do meu irmão, eu falo assim, cara, é muito louco isso, porque Deus é Deus. Como Deus, no meio de tudo isso, ele continua o trilho sagrado do chamado, ele vai conduzindo a vida da gente, a gente olha para trás. E cara, pastor, o mais louco é que, assim, ele permitiu... quando eu paro para pensar no que poderia ter acontecido, cara, é loucura. Não te privou de viver essas experiências, mas te sustentou, Moisés, né? No rio lá, é impressionante isso. E aí, cara, a gente depois eu voltei para o interior, meu pai veio para cá, as coisas ficaram difíceis, a gente voltou para o interior. E aí, na minha adolescência, eu tive um outro baque, quando eu descobri que a minha mãe era homossexual. E assim, isso foi, para mim, morando num lugar pequeno, era muito vergonhoso. Eu tinha muita vergonha, vergonha mesmo era a palavra. E assim, as coisas começaram todas essas crises da vida de um adolescente, né? Pô, e num tempo, né, pastor, que não que as coisas hoje sejam permissíveis, mas hoje, no dia de hoje, já é uma coisa mais normal nos dias de hoje. Né? Sim, entendo. Não é um tabu. Eu me lembro que quando eu era moleque, a gente ouvia falar em, por exemplo, drogas, era uma loucura. Hoje a gente fala de drogas normalmente. A gente sabe os efeitos do que traz para a vida, mas é uma coisa do dia a dia, tá? Já ouviu falar milhões de vezes. Então, lá atrás, cara, quando a gente descobriu isso, quando eu descobri isso, para mim foi muito ruim como adolescente. E aí, cara, literalmente fui numa viagem para Brasília. Eu tinha meus tios, eles são evangélicos, e eu louvo a Deus pela vida deles. E como meus pais eles estavam separados, meu tio, aquela vida de igreja, né? Meus tios e meus primos faziam tudo na igreja. Era jogar bola na igreja, era não sei o que na igreja. E quando eu fui passar férias em Brasília, eu fui inserido nesse contexto. E aí tudo era igreja, ia para igreja, segunda, terça, quarta, os amigos, não sei o quê. E uma coisa me tocou muito naquela época, que foi o fato de meus tios, eles não abriam mão de comer à mesa com a família naquele tempo. E quando eu voltei para o Rio, na realidade, o meu coração gritava por uma família, por algo que eu nunca tinha tido, sabe? E de repente, cara, eu comecei a ir na igreja da minha avó por conta de um convite para jogar futebol. E ali tinha eu tô resumindo assim, tô correndo. Sim, claro. E aí, cara, um tiozinho que era um dos diáconos, né? Seu Arthur, me lembro até hoje, não usava bermuda. E aí ele falou assim, eu fui pro futebol, jogar futebol, e o seu Arthur falou assim, você não pode jogar não. Primeiro você vai ter que vir no domingo que vem, nos Embaixadores do Rei, às 6 da tarde. Aí eu falei, mas como é isso? Pô, o fulano me convidou, deixa eu jogar, domingo que vem. Ele, não, você pode assistir, hoje você não vai jogar não. E aí, quando foi domingão, no seguinte, eu fui para os Embaixadores do Rei, e ele na porta lá com a listinha, você é o Guilherme. Hoje você joga. Domingo, aí a piada na igreja era segunda, quarta e sexta. Aí quando foi na segunda, eu cheguei lá na porta com a listinha, você foi? Então você pode jogar. Tum. E assim, cara, as coisas começaram a acontecer, e daqui a pouco eu tive uma experiência com Deus, e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Logo depois vim para a América. E, cara,
a vida na América, de juventude na América, é uma vida muito 880, ou você se apega com Deus, ou você desanda totalmente, porque as possibilidades e as que você tem aqui são inúmeras, muito grandes, e você é exposto a isso muito cedo, cara. Isso aí, Gui. E hoje está aí. Pip, Flórida, ser uma bênção, abençoando outras vidas, abençoando essa molecada, como você mesmo diz aí, e servindo a Deus nesse lugar, e com essa live hoje, abençoando o povo aqui, a juventude do Planalto Central, e quem mais esteja aí linkado com a gente. Eu te falei que ia ser muito rápido, não foi isso? Isso. Rapidinho. Mas Gui, fala aí. Fala você. Não, mas hoje, assim, a gente tem a oportunidade, cara, de estar aqui servindo mesmo. Eu me sinto muito privilegiado com tudo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Durante muito tempo eu me senti incapaz mesmo, sabe? Assim, não que eu me sinta capaz, mas por conta de muitas coisas que eu passei na minha vida, eu fui descobrindo ao longo do caminho, até mesmo raiz de rejeição, sabe? Sim. Por conta de mãe e muitas outras coisas. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com isso. Quando eu sabe, tive a oportunidade de, alguns anos atrás, fazer o Celebrando a Recuperação, aprender sobre os 12 passos, ter um discipulador. O quanto isso me ajudou, cara, a hoje poder caminhar do lado da galera, sabe? Eu aprendi, pastor, que a gente, nesse tempo de juventude agora, assim, a gente vive um mundo muito acelerado. E, na realidade, um dos grandes desafios para a nossa juventude, eu acredito que para o mundo, cara, é o jovem ele parar para ele se conectar com Deus. Em meio a tanta informação, a tantas coisas até boas, o jovem hoje ele perdeu essa capacidade de parar, de se conectar, sabe? E Deus, assim, ele tá dando isso para a gente de volta, cara. E se a gente não aproveitar isso, eu falo para eles, a gente talvez não terá outro tempo. Pelo menos aquela coisa, parece que hoje tudo no mundo, né? E a juventude, então, 4.0, então 5.0, 5G, muita velocidade, mas às vezes a direção está totalmente desorientada. É uma coisa que está aí cheia de potência, cheia de velocidade, mas não sabe para onde está indo. Né? Porque está todo mundo indo para algum lugar, vamos fazer alguma coisa, né? Então o mundo eu vejo isso na juventude, no mundo hoje, a disponibilidade de tudo, de informação, de custo que você quiser, de morar, de ser o que você quiser, fazer o que você quiser. Então isso empodera muito, no entanto não orienta, é um poder sem orientação. Né? Como se fosse uma arma na mão de uma criança, e arma às vezes a favor ou contra a sua própria vida, porque uma criança ele não sabe lidar com aquilo. Então eu vejo que às vezes é uma coisa muito poderosa, que o mundo dá muito poder hoje, muitas possibilidades, né? Mas às vezes falta direção. Você falou a palavra discipulado aí. Cara, o discipulado ele é santo, por isso Jesus disse fazer discípulos, né? Então ajudar pessoas, curar pessoas. Você falou que foi curado de tantas cicatrizes, que nenhuma delas se derrubou, por isso você chegou até aqui hoje, graças a Deus. Amém. E está compartilhando isso aí para outras pessoas serem curadas, né? Gui, puxa vida, vamos fazer outras aí, vamos fazer outras lives. Nosso tempo está se esgotando aqui e a equipe de comunicação disse que eu preciso terminar antes de 1 hora para poder salvar o vídeo e a gente poder trabalhar ele depois. Tá certo. Mas Gui, nossa gratidão, cara, muito obrigado, foi muito top, obrigado por sua experiência. Tenho certeza que a gente vai fazer, essa parceria vai continuar aí, a gente tem muito para andar e a gente conta com a sua ajuda aí nessa galera. A Juba PC te agradece muitíssimo, tá? Um abraço, pastor Silaí, a sua igreja, a sua juventude aí. Um dia a gente se bate por aí, tá bom? Valeu, querido. Obrigado pela oportunidade, tá? Dá um beijo em todo mundo aí e vou estar orando por vocês para que Deus possa fazer infinitamente mais através da vida de cada um de vocês aí, onde vocês estão. Muito top, Gui. Do coração, tá, cara. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu, viu? Obrigado. pastor. Um abraço. Deus abençoe teu ministério, meu irmão. Em Amém. nome de Jesus, Deus abençoe tua casa, tua família. E eu quero ouvir muito falar do que Deus fez em você e através de você ainda. Em nome de Jesus. Valeu. Tá? Deus te abençoe, Gui. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.